Majoritariamente, nós, Homo sapiens, utilizamos computadores e notebooks no nosso dia a dia. Mas apesar desses aparelhos serem quase essenciais na nossa vida, ainda assim, pouca gente conhece as principais partes deles. Então, quando é necessário fazer algum ajuste nessas tais partes do aparelho e não podem chamar um técnico, bate aquele desesperozinho, né? Mas calma, dessa vez não precisa entrar em pânico. Está tudo bem, porque eu cheguei! E hoje eu vou te mostrar as principais partes de um computador e qual a função de cada uma delas. Primeiro, vamos com a placa-mãe. A placa-mãe é como o cérebro do computador. Ela conecta todos os outros componentes, como a placa de vídeo, memória RAM, processador e HD. Sua função é permitir a troca de informações entre esses componentes e garantir o funcionamento geral do computador. Quando você liga o computador, a placa-mãe inicia o processo de inicialização. Ela verifica os componentes conectados e permite que o sistema operacional seja carregado. Agora seguiremos para a segunda parte, o processador. Ele é responsável por executar as instruções do sistema do computador. Esse cara se divide em duas partes: a unidade lógico-aritmética, ULA, e os registradores. A ULA realiza cálculos e operações lógicas. Já os registradores são os que armazenam os resultados dessas operações. A capacidade do processador é medida em Hz. Quanto maior a capacidade, mais rápido ele processa as informações. E os processadores mais modernos possuem múltiplos núcleos, permitindo que executem diversas tarefas simultaneamente. O terceiro item da nossa lista é o hard disk, ou HD, ou disco rígido. O HD armazena todos os arquivos e informações do computador, como o sistema operacional, os programas, as músicas e os documentos. Quando o processador precisa de dados para executar um comando, ele busca no HD. No entanto, os HDs ainda são mais lentos em comparação com os Solid State Drives, ou SSDs, como são mais conhecidos. Quarto, memória RAM. A memória RAM é diferente daquela memória armazenada no HD. Enquanto o computador está executando comandos, ele precisa de uma estação de trabalho temporária para manter as informações que está processando naquele momento. Quanto maior a capacidade da RAM, mais informações o computador pode processar simultaneamente. A RAM é volátil, ou seja, ela perde os dados quando o computador é desligado. Tá, pode ser que você não tenha entendido direito, mas espera. É tipo assim, você tá mexendo no PC e suponhamos que você esteja vendo essa galeria de fotos. Daí você já abre outra aba e vai pesquisar algo no navegador. Isso aí tá armazenado na RAM, para que você possa acessar mais rapidamente naquele momento. A RAM tá funcionando. Então, quando você desliga o aparelho, a RAM para de armazenar e esses apps são fechados automaticamente. É basicamente isso. Quinto componente, placa de vídeo. Ela também pode ser chamada de GPU e é a peça que vai transmitir as imagens para a tela do computador. A qualidade da sua placa de vídeo afeta a capacidade de gerar imagens com eficiência, especialmente em jogos ou aplicativos que exigem muito da parte gráfica. As GPUs podem ser dedicadas ou integradas. As placas de vídeo dedicadas são usadas para processamento gráfico mais intensivo. São aquelas que você pode comprar à parte e instalar no seu computador em certo momento quando resolve fazer um upgrade nele, enquanto as GPUs integradas estão presentes em muitos notebooks e computadores mais básicos. Sexto, fonte de alimentação. A fonte de alimentação fornece energia para todos os componentes do computador. É muito importante você saber escolher uma fonte com potência adequada para evitar que ocorram danos à sua máquina. A fonte converte a energia da rede elétrica em tensões específicas para alimentar a placa-mãe, o processador, o HD e etc. Em sétimo, o cooler. Um cooler é um dispositivo projetado para retirar o calor que é gerado pelas peças internas de um computador ou qualquer outro dispositivo eletrônico. Sua função principal é resfriar componentes, como a unidade central de processamento, o processador ou CPU e a placa de vídeo, ou GPU, evitando que eles venham a superaquecer. Além de permitir que o PC funcione sem erros ou queda de desempenho, o cooler também protege as peças contra quaisquer danos que possam ser causados pelo calor excessivo no seu PC. E em oitavo e último lugar, mas nem por isso menos importante, um gabinete de computador, ou case de computador. O gabinete é uma carcaça externa que aloja e protege os principais componentes de hardware de um computador. A gente vai explorar agora as funções desse componente essencial. Tá, eu falei que o gabinete protege os componentes do computador, mas ele protege exatamente do quê? Bom, é o seguinte: poeira, umidade, danos físicos e interferências eletromagnéticas. Você não quer nada disso no seu PC, e o gabinete tá aí pra isso.
isso? Ele evita que partículas de poeira entrem e se acumulem nos circuitos, o que poderia causar um mau funcionamento ou um curto-circuito no seu PC. O gabinete também mantém os componentes secos e protegidos contra danos causados pela umidade. Essa case do seu PC também serve como uma barreira física para evitar impactos acidentais ou choques que poderiam danificar as peças da tua máquina. É isso. Obrigado por assistirem até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar se isso não for tomar muito do seu tempo. E como um agrado a mais aqui pra nós, ativa aquele sininho de notificações pra você ficar por dentro. Vai ter benefício pros dois lados. Isso ajuda muito e eu fico realmente muito grato, de verdade. Espero ter te ajudado de alguma forma e eu revoar. E enquanto eu edito esse vídeo, eu lembrei de uma coisa. Se você quiser entender mais sobre RAM ou as gerações de memória RAM, a gente tem um vídeo aqui no canal completinho sobre isso. Então dá uma conferida lá, não perde tempo. Vai todo mundo se fuder.